Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é como evitar a ira e manter a calma. E quem vai ensinar a gente a fazer isso é um estoico chamado Sêneca. Aqui é o livro, que é a base, da nossa conversa de hoje, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer mais da obra. É interessante porque Sêneca, ele se depara com uma situação muito comum, que é a da ira, das pessoas perderem a cabeça e tal. E ele faz uma obra toda falando sobre isso. Ele acha que é um tema muito importante. E por que é um tema tão importante? Porque a pessoa irada, ela é capaz de fazer coisas que destroem vidas, destroem cidades e é capaz de destruir nações. Então Sêneca, como um bom filósofo estoico, vai pegar aí todo esse seu conhecimento sobre a natureza humana, juntando com os princípios da filosofia estoica, e vai fazer essa obra maravilhosa aqui para a gente sobre como lidar com a ira. É uma obra escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, mas gente, eu garanto para você que vai servir para não perder a paciência no trânsito, no trabalho, nas compras, com as crianças, com todo mundo, ok? É muito bom, isso vai mostrando como que a natureza humana, ela é a mesma, A gente se acha muito especial porque a gente tem tecnologia, enfim, uma série de coisas que a gente acha muito bacana e a gente acha que é especial e diferente dos outros. E quando a gente pega uma obra dessas, a gente vê que o problema interno, a vida interna do homem tem os mesmos problemas e graças a Deus tem muitas soluções que já foram dadas por muitas pessoas. E é isso que eu vou fazer hoje, pegar uma dessas obras que já foi colocada, o assunto que já foi pensado e colocar aqui uma visão, uma opção para você do que é a ira e de como lidar com a ira, ou seja, como manter a calma. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser falar a definição. Sêneca define a ira para a gente como o desejo de punir um erro real ou subjetivo. Então a ira aqui, gente, não é só ficar nervoso, certo? Até porque tem gente que fica nervosa e tem um piripaque, cai duro no chão, não faz nada. A ira, ela leva à vingança. Então nem sempre uma pessoa irada, ela vai ser necessariamente violenta naquele momento, Essa ira pode ir crescendo nela e fazer com que daqui a muito tempo essa vingança dela aconteça. E aí a coisa fica totalmente fora de controle. Ele vai focar mais nas situações daquela pessoa que perde a paciência, perde a calma e faz com ímpeto, age assim de uma vez só, sem pensar muito. Mas a gente tem que ter na cabeça de que a ira também pode ser aquela história da vingança é um prato que se come frio, Também é a ira e segue aqui os mesmos princípios e principalmente as mesmas soluções, ok? Então, quais são as características da ira? Eu estou olhando aqui, Gima, que eu estou com a minha colinha, tá? Aí eu vou falando aqui para vocês. Quais são as características, então, da ira? Ele fala que a primeira grande característica, que é o problema todo, é que a ira turva a razão. A pessoa irada, ela não pensa. Então não adianta você explicar para ela que isso que ela está dizendo, isso que ela quer fazer não tem nada a ver, porque ela não pensa. Ela abre, a pessoa quando deixa a raiva entrar, ela perde o uso da razão. Então não tem argumento, não tem lógica, e a pessoa vai tender a tomar decisões péssimas. E por que isso é diferente de outras? Tem outros defeitos, vícios, que não necessariamente tiram a razão. Por exemplo, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito vaidosa, ela não necessariamente perde o uso da razão. Mas a ira tem por característica tornar a pessoa irracional. E no momento que a pessoa é irracional, gente, para os estoicos, você é um escravo. Abriu mão da razão, você está sendo escravizado pelos instintos. E nesse caso aqui, você está sendo escravizado pela ira. Uma outra característica que ele fala, eu lembro quando eu li o livro da primeira vez, essa frase me deixou bem assim incomodada. Ele fala que a pessoa quando está irada, ela estufa o peito, ela fala assim como se ela tivesse muito poder, fosse uma pessoa muito grande. E ele fala que o irado não é grande, o irado é inchado. Ele fala como as doenças que incham o corpo.
Olha só que ideia. O irado se incha, ou seja, uma coisa ruim, assim como um corpo inchado não é um corpo saudável. E ele ainda fala, se você vê a pessoa irada, ela vai parecer muito, ela vai usar da violência, né? E aí você pode ter medo, mas saiba que lá dentro, no fundo, ela está apavorada, certo? Não precisa se preocupar não, quem está com mais medo aqui é a pessoa que está querendo se vingar, tá? Ela altera o físico, ele diz que é um dos vícios, um dos problemas, é que não passa desapercebido. Uma pessoa chateada, uma pessoa triste, uma pessoa de novo aí egoísta, são defeitos que passam desapercebidos, você nem nota às vezes o que está acontecendo, mas a ira não. E gente, ele descrevendo o irado, parece aqueles desenhos animados, não tem, cara vai ficando vermelho, vai saindo os negocinhos aqui pelo ouvido, né, aquela fumacinha, ele vai descrevendo o irado, nossa, eu acho que a ideia dele era essa mesmo, você está vendo um monstro na sua frente, né, a pessoa irada, né? Você está vendo uma pessoa alterada, eu não vou nem fazer muita careta aqui não, pra vocês não acharem que eu estou irada, certo? Mas ele diz que a pessoa franze a testa, mostra os dentes, ele vai falando de um jeito que realmente parece um bicho. E é isso que a ira faz mesmo, né? Como a gente perde a razão, a gente vira um animal. E aí o nosso corpo, ele leva as mesmas características animalescas. Por isso que você repara bem quando a pessoa está irada, né? E ele diz que a ira não tem absolutamente nada de bom. E aí tem que tomar muito cuidado, porque você não pode usar a ira como motivação. Tem gente que fala assim, ele ficou com tanta raiva que pelo menos se mexeu e fez alguma coisa. Cuidado. Cuidado porque se a raiva, se a ira for uma motivação, ela aumenta à medida que você age. O princípio é o mesmo para tudo, é mais ou menos assim. Se eu tomar uma atitude, uma decisão por medo, o que vai crescer em mim é o medo, certo? Eu fico cada vez mais medroso. Se eu tomo uma decisão por amor, por generosidade, o que cresce em mim é a generosidade. A minha ação no mundo aumenta, potencializa a causa, potencializa aquela motivação. Então, mesmo que a princípio pareça bom, pelo menos falando se mexeu, saiu da inércia, cuidado, porque o preço que ele vai pagar é ter uma ira cada vez mais incontrolável, certo? E ele diz que ainda é muito difícil você direcionar a raiva. Isso ele vai falar quando a gente vai desenvolver a calma, né? Ele diz que para direcionar as coisas você precisa da razão, você precisa pensar. E a primeira coisa que você perde quando a ira chega, porque ela chega de uma vez e já vai tomando espaço, né? A primeira coisa é perder a razão. Então como é que você direciona? Como é que você tira alguma coisa de bom dessa energia se você perdeu mão, abriu mão, né? Da sua parte racional, do seu aspecto capaz de direcionar algum tipo de energia, algum tipo de reação, certo? E aí ela diz que o irado faz muito barulho, né? E que a gente não deve se deixar levar por isso, porque na verdade ele está com uma luta interna muito grande e ele está perdendo feio, que ele está perdendo para a ira. E a ira, como os outros defeitos, só que ele diz que mais ainda, ela é um peso. Ele fala assim, toma conta da pessoa e leva ela para o fundo, arrasta a pessoa para baixo, não tem nem muito como fugir disso. Então cuidado, quando a gente fica com raiva, pensa que tudo isso está acontecendo com a gente. Nossa visão de mundo mudou, a gente não está pesando as coisas de forma correta e provavelmente as decisões que eu tomar dali para frente, elas não vão ser boas, ok? Por isso que ele fala que uma das formas de lidar é justamente ter estratégias para poder trazer a razão de volta, ok? E aí eu já estou puxando aqui nosso próximo assunto, que é justamente como desenvolver a calma, né? Como evitar a ira, como evitar a raiva, como evitar essa vingança, né? Esse desejo de vingança por uma situação real ou imaginária, certo? Porque muitas vezes a gente fica com raiva, que é o que ele vai falar, e a coisa nem aconteceu, é tudo coisa da nossa cabeça mesmo, ok? Então como a gente pode fazer isso? Gente, aconselho a ler o livro, porque ele tem essa parte de educação infantil. Vocês vão ver o que é um estoico educando uma criança, certo? Eu trouxe aqui alguns elementos. Ele diz que a melhor forma de evitar a ira é ensinar a criança desde cedo a lidar com as frustrações, com a problemática que ela vai ter que lidar depois como adulto.
Então ele dá uma série de indicações aqui para a educação infantil, e eu tirei algumas, né? Tirei 3 aqui. Uma delas é dar boas companhias. Por quê? Porque a criança aprende muito pelo exemplo. Então, desencava alguém calmo na família, no colégio, um amiguinho, um vizinho, alguém calmo. Ou você mesmo, de preferência, se for pai ou mãe, né? Para mostrar para a criança o que é uma pessoa calma. É a melhor forma. Mostrar como é que se reage, como uma pessoa não se perturba. Então, uma pessoa calma é a melhor companhia. Então, fazer ela dar uma grudada aí numa companhia calma para poder aprender isso na prática, certo? Outra coisa que ele fala é de não deixar uma criança ficar com raiva quando ela perde. E isso eu achei interessante, porque hoje em dia a gente é muito competitivo, né? A gente tem essa coisa de ganhar a qualquer preço. E você vê as crianças chateadas, chorando, né? Quando, sei lá, estão jogando queimado, o que seja, e aí perde, e não aceita que perde. Ele fala, esses jogos, né? Essas brincadeiras que você tem, hoje em dia a gente tem muito no colégio, né? Futebol, vôlei, enfim. Fazer com que a criança aprenda a perder. Não, aprenda a perder no sentido de não achar assim, que lindo, perdi, pronto, né? Mas de não ficar com raiva. De aceitar isso como uma coisa natural, todo mundo perde, não dá para ganhar todas, é assim mesmo. Na próxima a gente melhora as estratégias, ou sei lá, vai ter mais resistência, mas não se preocupa. Por quê? Para a criança não ficar com raiva do outro, para ela aprender já desde cedo a não ter esse tipo de reação. Então, cuidado. Uma criança que fica muito irritada quando perde, né, nos jogos, já é um indício de um adulto que provavelmente vai ficar mais descontrolado, certo? Psicologia estoica aqui. E a outra que ele fala também é de não deixar a criança ficar mimada, né? E a mimação aqui, ele dá vários exemplos. Uma que ele fala é assim, mesmo que você tenha condições financeiras, não deixe a criança ter tudo que ela quer, nem ter coisas mais luxuosas do que o meio aonde ela vive, né? Para que ela não se sinta melhor do que os outros. Ele diz que uma pessoa que se acha melhor do que os outros é muito susceptível e ela fica ofendida por qualquer coisinha, porque ela se acha o máximo, né? Então, não deixar a criança achar que ela está acima dos outros. E como é que você faz isso? Não mimando, não deixando que ela tenha absolutamente tudo que ela quer. Aprender a lidar com essa frustração, né? Uma frustraçãozinha ali desde pequenininho, que quero comer tal coisa, sei lá, não pode. Tem que dar as restrições ali e principalmente responsabilizar a criança em relação aos seus atos. Não proteger no sentido de proteger demais ao ponto dela não perceber uma lei da natureza. Os princípios básicos de educação aqui para o estoico, tanto da criança quanto dos adultos, é se conscientizar realmente de que toda ação tem uma reação e que a gente tem que se responsabilizar pela reação dos nossos atos desde pequenininho, né? Óbvio, no nível da idade e do que a criança fez e do que o adulto fez, mas que não existe ação sem reação. Então, ele fala assim, a criança ela tem que saber que se ela fizer alguma coisa errada, isso vai gerar alguma consequência que ela não deve ficar irada ou revoltada ou se achar injustiçada. Por quê? Porque é uma reação daquilo que ela fez. Então, se ela irrita uma pessoa, se ela irrita um amiguinho, o amiguinho dela vai ter uma reação e ela tem que se responsabilizar, não pode se vitimizar, enfim. Uma série de formas de fazer com que a criança lide desde cedo com a ideia de que toda ação tem uma reação e de que ela precisa ser responsável pelas reações que ela gera no mundo. Isso é essencial, gente, para lidar com sociedade. É isso que Sêneca está trazendo aqui, alertando para a gente, que é desde criança. Ele fala como a ira ela vem muito supetão, olha, é melhor você cuidar quando é criança, porque aí você está educando. Se a gente não consegue fazer isso quando pequeno, não teve essa educação quando pequeno, quando chega depois como adulto, a gente vai ter que reprimir como um primeiro processo para depois conseguir fazer o direcionamento correto, e que isso é muito mais difícil.
Em relação à raiva, à ira, a Sêneca sempre fala que o ideal é evitar, porque depois que ela entra, ela vem com tudo. É tipo assim, eu lembro quando eu era criança, falava assim, apelou, perdeu, né? Aí que o outro apelava mesmo. Mas é essa ideia, né? Apelou, perdeu. Por quê? Porque a raiva, quando chega, você já perdeu. Então você tem que ter todas as estratégias de evitar, certo? Então isso daí em relação à criança, né? E ele fala as posturas que você pode ter então, né? Como adulto, e elas podem ser ensinadas ainda quando, né? Logo quando criança. Então ele fala de não se irritar com coisas pequenas. Treine a não se irritar com coisas pequenas. Coisinhas pequenas, detalhes. Uma coisa desarrumada, uma comida que chegou fria, né? Um sorvete chegou derretido. Ele fala que fica feio, né? Uma pessoa que fica com raiva de coisas insignificantes. E ainda tem um problema. Eu acho que é mais sério. Ela fala assim, olha, se você se irrita porque, sei lá, seu chá chegou morno na sua mesa, se você se irrita porque uma pessoa fez uma coisa um pouco diferente do que você queria, se você tem esse tipo de postura, olha, na hora que o bicho pegar mesmo, que a vida chegar, né, com tudo, porque de vez em quando ela entra, né? Ela entra com tudo. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar, porque você não aguenta o pequeno. Então, qualquer ideia, treina essa pequena irritabilidade, né, das coisinhas, daquelas coisas que não saem do jeito que a gente quer, para quando a coisa for séria, você ter alguma chance de ganhar, certo? Então, não se irrite com coisas pequenas. Sabe aquela toalha moleada em cima da cama, né? Pensar as coisas e tal. Já já eu falo como é que a gente lida, certo? Mas a princípio é não se irritar com essas coisas, tá? Outra é não se irritar com objetos inanimados, que é não sair descontando nas coisas. Eu falo, tem muita gente que fica com raiva e sai quebrando tudo. Eu particularmente, gente, eu vejo esses filmes, né, que a pessoa fica com raiva, ela joga tudo no chão, não tem que ela bate, pá, e joga, quebra as coisas. Gente, sabe o que eu fico pensando? Pensando, a gente já vai ter que arrumar tudo. Ela vai ter que catar os caquinhos. Eu não acredito que ela vai conseguir viver no meio dessa bagunça. Alguém vai ter que arrumar isso. Tipo assim, olha, nem joga, não quebra as coisas, porque depois vai dar muito mais trabalho, né? Então, assim, não desconte em seres inanimados, porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você está descontando, né? E você não está arrumando a situação. Então, você tem que perceber, a pessoa que tem esse ímpeto, né, de descontar nas coisas, bater na mesa e tal, ela perceber que ela está descontrolada, certo? E aí vem essa ideia de não ser mole, né? Para essas coisas pequenas, para a gente poder, quando chegar alguma coisa mais pesada, a gente ter condições de ganhar o jogo de alguma forma. E uma coisa que ele fala aqui é sobre as questões do subjetivo. Lembra que a definição dele é essa aqui, ó? Desejo de punir um erro real ou subjetivo. Esse subjetivo aqui, ele é um problema. Porque ele fala assim, quando você tem um motivo real, e tem gente que tem motivo para ter raiva, né? Aconteceu realmente alguma coisa. E ele dá uns exemplos horríveis, assim, no livro. Né? Tipo assim, um assassinato, uma coisa assim, bem pesadona que ele põe. Então, assim, a pessoa tem motivos reais. Aí ela tem que saber lidar com isso. Agora, os subjetivos, ou seja, as coisas que você acha que aconteceu e que de repente nem aconteceu de verdade, essas coisas, elas também vão fazer com que você fique com raiva, com que você saia do centro. Então imagina, você está pagando mau mico, está ficando todo chateado, revoltado, cheio de ódio de uma coisa que nem existe, que é fantasia da cabeça. Então, se fosse hoje em dia, ele ia falar assim, não acredite em fake news, né? Não acredite em fofoca. Se uma pessoa fala alguma coisa para você, cuidado, pode não ser verdade, toda coisa que alguém fala é uma parte da realidade, nunca é ela por inteiro. Então veja, a pessoa que falou isso é confiável. E veja, às vezes a pessoa está ficando com raiva, está saindo do centro de uma coisa que o fofoqueiro disse. Gente, fulano é fofoqueiro. Você já sabe que não é uma fonte lá muito, né, muito confiável, e a pessoa confia. Então, assim, não faça isso. Faça a sua investigação de fato, procure saber o que aconteceu. Vai que não aconteceu nada, né? Então não se deixa levar pelo que os outros dizem. Ele ainda fala assim, ó, alguém cometeu... Aí você faz a sua investigação e alguém cometeu um erro.
Ela fala, todo mundo erra, você também erra, o outro também errou. Ah, fulano falou mal de você. Diz assim, você nunca falou mal de ninguém, não? Essas argumentações estoicas, né? E você nunca falou mal de ninguém? Gente, todo mundo aí não tem santo. Não tem santo. Então, assim, as pessoas estão fazendo coisas que a gente também faz. Então dá para entender por que ela está fazendo, ao invés de simplesmente ficar com raiva. Tipo, eu posso falar mal de todo mundo, mas ninguém pode falar mal de mim, né? A gente tem umas noções de justiça assim bem, bem estranhas mesmo, né? Ok, então no fake news, no fofocas, certo? Ver se as coisas aconteceram de fato. E suponha que elas tenham acontecido. Aí agora eu já estou indo para o fim, né, aqui da nossa abordagem. Tem muita coisa no livro, obviamente estou tentando trazer uns highlights aqui. Mas aí vem, então tá, aconteceu uma coisa, aconteceu uma injustiça. Veja que ele fala que a ira é querer se vingar, né, o desejo de uma punição, de um erro real ou subjetivo. Então, fulano errou e eu quero punir. Né? A ira ela vem associada muito à vingança. A pessoa quer se vingar, quer fazer o outro sofrer como ela sofreu. Então, ele fala que isso é um tipo de atitude que gera um círculo vicioso. Você nunca mais sai desse negócio. A pessoa fala, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Aconteceu uma injustiça de fato, né? Sei lá, estão me defamando, estão me denegrindo de fato. Aconteceu uma injustiça, eu não vou fazer nada? Não, não é isso. Você vai fazer alguma coisa com toda essa calma que Deus lhe deu e que Sêneca despertou. Qual é o ponto? Ele fala assim, a gente precisa buscar por justiça e não por vingança. Quando a gente age por vingança é porque a ira tomou conta e você agora quer fazer o outro sofrer, você quer punir ele. E isso não é justiça. É só você pensar, as pessoas quando nos puniram, a gente se tornou um ser humano melhor por ser punido. Ele fala que a gente deve pensar em algo, em fazer algo em relação àquilo, não é para punir porque a pessoa errou. A gente tem que pensar em fazer alguma coisa para que ela não erre mais. Por quê? Porque simplesmente sofrimento a gente não resolve. O outro sofrer do jeito que eu sofri, por algum motivo, não resolve a situação. Então eu não vou punir porque ele errou. Eu tenho que fazer de um jeito que ele não erre mais. E isso nunca acontece se eu estou fora do centro, se eu estou irado. Então ele fala, a gente precisa punir uma pessoa que rouba, por exemplo, porque isso é o justo a ser feito. Ela não pode roubar, aquilo lá não é dela, ela não pode ter. E a gente tem que ensinar isso desde criança, né? Então, ela não pode ter isso não é dela, né? Isso é do coleguinha, isso é do vizinho, isso é do banco, isso é do governo, isso é de outro, você não pode chegar e roubar. Então, você precisa ser punido, tudo bem. Mas por quê? Porque é o certo a ser feito. E de uma forma que evite que essa pessoa faça de novo. E não que piore ela ao ponto dela repetir isso cada vez mais. Então, a pessoa, quando se deixa levar pela ira, ela não concebe essa ideia que eu estou falando. Eu acho essa percepção de Sêneca, gente, super, super difícil e super profunda. Ela é quase assim a resolução das coisas, né? Então a gente vai reagir a uma injustiça, a gente vai punir um erro, vai ter alguma reação em relação ao erro. Sêneca diz que sim. Ele diz, mas você só não pode fazer isso quando você estiver com raiva, porque senão você não vai saber fazer, porque a sua razão não está funcionando. Certo? E um outro ponto aqui que eu lembrei, que eu acho bem interessante, que ele fala assim, quando você vê uma pessoa cometendo um erro, não queira punir de cara, assim, imagine que aquela pessoa está agindo de acordo com a natureza dela, está agindo de acordo com a educação que ela teve, com as experiências de vida, com a síntese, com tudo que aconteceu com ela. O negócio não é tão simples assim. E você tem que imaginar que para que isso não ocorra de novo, então, você tem que aceitar a pessoa como ela é, para o bom e para o mal. E veja, aceitar aqui não é concordar, certo? A gente não é uma questão de que eu vou concordar que a pessoa é desse jeito e comete um monte de atrocidades. Não, mas é aceitar. E se eu não aceito, eu não tenho como conduzir, né? Eu vou estar sempre tentando negar essa realidade. Então, lidar com a realidade é sempre a melhor opção. Ok? Então, eu acho que se a gente fosse resumir é o seguinte, não fique com mimimi, né? Quem tem muito mimimi perde muito a paciência e se torna uma pessoa irada. E com isso perde a razão e comete uma série de injustiças.
Afe Maria, isso que é resumo, hein, gente? Bem, é isso que eu queria trazer aqui da obra de Sêneca, certo? De como manter a calma, como evitar a ira. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.